Dizem que seguir Jesus significa um monte de coisa. Alguns dizem, siga Jesus, que você nunca mais vai sofrer. Outros dizem, siga Jesus, que você vai ter o melhor dessa terra. Será que é isso mesmo? Será que quando Jesus convidou você para segui-lo, ele não tinha algo muito maior? Quero te fazer um convite. Vamos ouvir o que ele quis dizer quando ele falou, me segue. Graça e paz, amada igreja. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Seja muito bem-vindo, você que está ouvindo essa mensagem gravada, que irá ouvir depois o áudio em qualquer outro lugar. Nós estamos na terceira semana da nossa série, o que de fato significa seguir Jesus. Eu me chamo Gabriel, o nosso pastor Felipe está de férias, que beleza, com a Rafa, num lugar muito bom, que ele aproveite demais a sua viagem. A gente já tirou uma foto, o Bruninho mandou para ele, acredito que já mandou, show de bola. E eu te convido a abrir a sua palavra, a abrir a Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Se você não tiver uma Bíblia aí com você, basta você levantar a mão. Nós temos uma equipe aqui que vai lhe dar a palavra já aberta na passagem de hoje. Mateus 11, versos 28 a 30. Parte 3 da nossa série, o que de fato significa seguir Jesus. Enquanto você abre aí, Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. Antes de nós lermos a palavra de Deus, vamos mais uma vez nos dirigir ao Senhor em oração. Senhor Deus, maravilhoso Pai, glorifica o Teu Filho, Jesus, que vivo está, que está entre nós, como foi dito já nessa manhã. E glorifica o Teu Filho, Pai, enviando a nós o Teu Espírito, para que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração da Tua igreja nessa manhã sejam agradáveis na Tua presença. Senhor, Tu és o nosso Salvador, Tu és a nossa rocha. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu farei a leitura, peço que você acompanhe comigo. Eu vou ler conforme a tradução da Nova Versão Internacional. Eu não sei se você tem aí a Almeida Revista Atualizada ou a Almeida Século XXI, mas eu peço que você acompanhe comigo, assim diz a palavra de Deus. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é a palavra de Deus. Qual o melhor convite que você já recebeu até hoje? Qual o melhor convite? O que alguém já chegou para você com uma situação, com um determinado evento, uma festa, um curso, uma viagem, e você ficou completamente abismado de felicidade com aquilo? Essa semana eu estava pensando, eu gosto de trabalhar muito ouvindo música, né? E aí, naquele programinha, né, o Spotify, que tem várias playlists e tal, entrou uma música do Coldplay, e aí pensando nessa mensagem eu lembrei de uma das situações que foi sensacional. No Pop in Rio, quer dizer, no Rock in Rio, né, na penúltima edição dele, né, o Coldplay ia tocar, e eu e a Bruna gostamos bastante, né, dessa banda, só que os ingressos já tinham acabado, né? A gente tem o inferno dos cambistas, né, que acabam com a alegria das pessoas que querem assistir um bom show e tem de pagar 300% a mais que o preço do ingresso, e os ingressos para aquele dia já estavam terminados. E aí eu recebi uma ligação da concessionária para a qual eu levei o meu carro para fazer a revisão. Ele falou assim, o seguinte, olha só, a gente tinha uma promoção aqui, que nessa semana, quem levasse o carro para fazer a revisão participava de um sorteio secreto aqui, e a gente está dando convites, 2 convites para o Rock in Rio, e você pode escolher o dia que você quiser. Eu falei, maravilha, excelente. Ainda teve show do Frejá naquele dia, do Skank, do Maroon 5, por aí vai. E foi sensacional isso, olha, aqui, toma aqui para você de presente, não precisa enfrentar fila, não precisa pagar R$500 para você ir, tá aqui 2 convites para você ir para o Rock in Rio assistir a banda que você tanto quer ouvir. Esse é um exemplo de
convite que foi sensacional, que foi muito legal na minha vida, e você tem certeza que você pode pensar de vários outros convites que você já recebeu em algum momento da tua caminhada, em algum momento da sua história. O texto de Mateus 11, 28 a 30 é um dos textos mais famosos da história da igreja. Essa passagem, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, mostra o convite mais doce, mais precioso e mais importante que você poderá receber em toda a sua vida. A nossa série de mensagens, o que de fato significa seguir Jesus, é uma série que vai nos apresentar diante de falas de Jesus, convidando para que nós o sigamos, o que de fato significa seguir a Jesus. Nesse tempo em que ser crente, em que ser evangélico, em que seguir a Cristo representa um monte de coisa, e quando algo representa um monte de coisa, às vezes é difícil da gente entender e separar o que de fato é verdade do que de fato é mentira, a gente se propõe aqui nessa parte 3, conversar sobre como que o convite de Jesus nos envolve na sua graça. E saindo um pouco da linha presbiteriana de pregação em 3 pontos, eu quero conversar com você sobre como que a graça de Jesus, a graça do seguir a Cristo, é revelada no seu convite, como que a graça é revelada na experiência, como que a graça é revelada na exigência e como que a graça é revelada na promessa. Convite, experiência, exigência e promessa. Bom, para você entender o que está acontecendo nessa passagem de Mateus, a gente caminhando no finalzinho do capítulo 11 de Mateus. O Evangelho de Mateus ele é estruturado, imagina uma novela ou um filme. Dentro de literatura, principalmente dentro de uma narrativa, a gente sempre tem um ponto ápice daquela narrativa, onde a partir daquele ponto, principalmente quando é um filme de suspense, imagina, tem sempre aquele... Imagina o filme do Rocky Balboa. Eu podia ter pensado em qualquer outro exemplo, mas esse veio na minha cabeça agora. Qual é o ponto principal do filme do Rocky Balboa? De qualquer filme do Rocky? Não é o combate final. É ele subindo as escadas ali. Aquele é o ponto. Quando você vê o Rocky treinando daquilo ali, você sabe que ele pode enfrentar o alienígena, que ele vai apanhar muito, mas no final vai vencer. Porque ele treinou e ele subiu as escadarias lá naquele lugar lá da Filadélfia. O Evangelho de Mateus, ele também tem esse ponto. Não que aparece Jesus socando um pedaço de carne e subindo as escadarias de Jerusalém, não. Mas nos Evangelhos sinóticos nós temos um desencadear da narrativa, até o ponto em que Jesus faz aquela pergunta para eles, fala assim, olha só, o que as pessoas estão falando que eu sou? E aí eles vão falar, olha, uns dizem que você é Jeremias, outros dizem que você é um profeta como João Batista. Aí Jesus fala, não, peraí, e o que vocês falam? Quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro se levanta e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A partir desse ponto, nos evangelhos sinóticos, você pode reparar isso depois estudando em casa. A partir desse ponto, nós temos um crescimento absurdo da oposição contra Jesus. A partir desse ponto, nós temos pouquíssimas semanas que vão separar essa declaração de Pedro até a cruz e depois o túmulo vazio. No evangelho de Mateus, a partir do capítulo 11 até o capítulo 16, e, na verdade, até o final do Evangelho, nós temos esse crescimento de oposição a Jesus. E aí, no comecinho do capítulo 11, Jesus fala para uma das cidades onde ele mais tinha realizado milagres, ele fala para a cidade, olha só, eu realizei um monte de milagres aqui e vocês ainda não creem em mim. Saibam que vocês serão julgados por isso. Logo à frente, Jesus fala o seguinte, Jesus ora para o Pai e louva ao Pai, dizendo o seguinte, Senhor, Pai, foi do seu agrado revelar o mistério do Evangelho, não aos ricos, poderosos, às autoridades religiosas da época, mas para os pequeninos, os simples. Jesus diz, logo após essa oração, que ele e o Pai são um, e então ele faz esse convite no verso 28 e no verso, do 28 até o verso 30 que a gente leu. Então, em primeiro lugar, a graça no convite. O tema dessa mensagem é ser envolvido pela graça.
E a gente vai conversar agora sobre a graça no convite. Se você for ver logo no comecinho, e aí eu peço que você não feche a sua Bíblia, Jesus fala o seguinte: venham a mim todos. Venham a mim todos. A gente recebe os mais variados convites para as coisas mais diversas no mundo a todo instante. Seja um telefonema para a gente ir para um determinado lugar, seja uma oferta de curso, seja um produto para ser comprado. E Jesus não é diferente. Nessa manhã, o texto dessa manhã, imagina Jesus falando isso para você, porque esse é o intuito do Espírito Santo. Jesus fala para você: venha a mim, venha. Jesus está te fazendo um convite. Agora, qual é a diferença desse convite? Por que o convite de Jesus, por mais que eu goste muito do Coldplay, foi só uma ilustração, e aí você pode pensar em quaisquer outros convites que você tenha recebido, por que o convite de Jesus é mais importante, mais precioso, mais gostoso do que qualquer outro convite que você possa receber na sua vida? Em primeiro lugar, porque ele fala para vir a Ele. A gente vive um tempo hoje, dentro dessa coisa que é chamada Igreja Evangélica Brasileira, em que nós convidamos as pessoas, às vezes, para uma discussão de ideias. Às vezes nós convidamos as pessoas para um debate de questões polêmicas ou fáceis, talvez, sobre a pessoa de Jesus. Às vezes a gente convida pessoas para uma determinada instituição, para uma determinada igreja. Pô, vem conhecer a Igreja Presbiteriana Raízes, porque lá a gente tem um cafezinho antes e depois do culto, entendeu? Porque lá a gente tem uma música legal, embora ela seja legal, ela não é barulhenta, e por aí vai e tal. Pô, vem conhecer a Igreja Presbiteriana Raízes. Nessa manhã, eu não estou lendo um texto, expondo uma mensagem em que Jesus fala para você: venha à instituição, venha ao templo. Jesus está falando: venha a mim. A mim. Não é uma doutrina. Isso é muito importante da gente pensar. Não é um sistema de proposições. Não é uma listinha de faça isso ou não faça aquilo. Mas é uma pessoa. E quando a gente conhece uma pessoa, quando a gente se propõe a conhecer uma pessoa, isso envolve relacionamento, conversa, tomar um café juntos, bem forte de preferência, comer, estar junto, partilhar vida. É isso que Jesus está te convidando nessa manhã. É muito importante nós termos isso em mente. Porque na época, para o público original, para o qual Jesus disse isso, ter um relacionamento com Deus significava ter um relacionamento de estudo com a lei. Às vezes as pessoas, eu gosto muito desse assunto e eu tenho que olhar para a Bruna, que é o meu termômetro, para ver se eu não vou me empolgar muito nisso, porque isso tem a ver também um pouco com a minha monografia no seminário. Às vezes nós achamos que nós somos herdeiros dos judeus. Nós não somos herdeiros dos judeus. Nós somos herdeiros da fé do Antigo Testamento. Só que o tempo que separa o livro do profeta Malaquias ao Evangelho de Mateus é um tempo compreendido de aproximadamente 400 anos. E nesses 400 anos, muita coisa mudou na Palestina. Você não vê no Antigo Testamento, por exemplo, o pessoal falando de fariseus, saduceus. Você não vê no Antigo Testamento pessoas, por exemplo, falando: peraí, você comeu com gentio? Meu irmão, sai daqui que eu não posso nem falar com você. Você não vê isso no Antigo Testamento. Agora, você vê isso o tempo inteiro nos Evangelhos. Muita coisa mudou. E o relacionamento com Deus no Antigo Testamento é expresso num relacionamento pessoal com Deus. Não é um relacionamento com a lei. Percebe? Deus fala o seguinte:
logo no início dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos eram lidos não apenas através do primeiro mandamento, não tenham outros deuses diante de mim. No período do Antigo Testamento, a igreja do Senhor, no Antigo Testamento, começava lendo: eu sou o Deus que tirei vocês da terra do Egito. Percebe? Um cunho de relacionamento, de ação de Deus. Por isso, não tenham outros deuses diante de mim. E na época de Jesus, as pessoas tinham um relacionamento com o templo, com a instituição, e pensavam que isso era ter um relacionamento com Deus. E Jesus fala: não, venham a mim, venham a mim. Irmãos, é muito fácil às vezes a gente se perder, principalmente quem gosta de teologia, é muito fácil às vezes a gente se perder em discussões sobre qual é o sexo dos anjos, quantos anjos cabem na cabeça de um parafuso, entendeu? Qual é o mais correto, supralapsarianismo ou infralapsarianismo, considerando a dinâmica da imputação dupla do sacrifício de Cristo e por aí vai. E às vezes a gente se perde. Se você ficou confuso sobre esse negócio, às vezes eu também fico. Às vezes a gente se perde em umas discussões e esquecemos de olhar para o Cristo falando: vem a mim, venha a mim. Agora, não é apenas um vir a Jesus. Beleza, ok, vir a Jesus. Mas por que vir a Jesus? Já entendi que não é um relacionamento pro forma. Vou colocar isso num termo muito simples. Não é um relacionamento pro forma com a Bíblia. Isso é polêmico. A Bíblia aponta para Jesus. Não adianta nada você conhecer de cabeça a Bíblia inteira se você não conhece o Senhor da Bíblia. Agora, beleza, Gabriel, já entendi isso. Agora, por que Jesus? Por que Jesus? O que torna Jesus? E aí eu vou falar uma coisa totalmente politicamente incorreta nos tempos de hoje. Por que Jesus é superior a qualquer outro líder religioso, sistema de crenças ou religião ou fé no nosso planeta? Por que o cristianismo é sim superior? Por que o cristianismo é sim verdade? E todas as outras religiões são mentiras criadas pelos homens para se tentar chegar até Deus? Por aquilo que Jesus fala logo antes de fazer o convite. Jesus não faz o convite de bobeira para aquele pessoal que estava lá ouvindo ele. Se você for ver nos versos logo anteriores ao convite que Jesus fala o seguinte: quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. C.S. Lewis é um dos caras mais geniais que trabalha isso de uma maneira muito sensacional. Num dos seus artigos, num textinho muito pequeno, o esboço dessa mensagem, os tópicos, nós vamos colocar na nossa fanpage aí, se você quiser ver, e algumas questões aqui, algumas perguntas para a tua devocional durante essa semana, e aí você vai ver a referência, todas essas coisas lá no arquivo que a gente vai colocar lá na nossa fanpage sobre a mensagem de hoje. C.S. Lewis vai dizer o seguinte: se você chegar a Maomé e perguntar para Maomé: Maomé, ó profeta, tu és Alá? Maomé iria rasgar as suas roupas, falar que você estava blasfemando contra o nome de Alá, porque ele jamais poderia se considerar como Alá. Se você chegasse para Buda, se você chegasse para qualquer outro líder religioso, se você chegasse para Kardec, se você chegasse para pensa em qualquer outro líder religioso, e perguntasse assim: você é Deus? Essa pessoa ia rir de você. Sempre, todas as outras religiões tiveram ou uma revelação do céu, ou um anjo chegou até elas e disse: esta é a mensagem para toda a humanidade, e por aí vai. Seja as religiões mais que algumas coisas façam sentido ou não, outras as mais loucas, sempre tem esse conteúdo. Vem uma revelação do céu, aquele líder nunca é de fato Deus, mas se você chegar para Jesus e perguntar: Jesus, você é Deus?
Jesus vai responder: sim, eu sou. Essa é a total diferença do cristianismo para qualquer outra religião. Por isso que Jesus pode chegar para você nessa manhã e falar: venha a mim. Jesus não está apontando para um outro lugar, Jesus está apontando para Ele mesmo. Venha a mim, venha a mim. E o que Jesus quer dizer quando Ele fala que Ele revela o Pai? Né? Eu vou usar uma ilustração aqui que é muito fácil. Vocês estão vendo esse logo aqui? Esse ícone aqui? Quero falar na internet, eu não ganho nada da Apple, tá? Aliás, se alguém da Apple quiser me dar um novo Mac, eu aceito tranquilamente. Ou qualquer um aqui da igreja. Porque eles aqui já estão meio chumbados. Mas vocês estão vendo esse ícone aqui? Esse logo aqui? Ele fala muita coisa, né? Ou os arcos dourados, né, do McDonald's. Nem precisa falar o nome da marca. Nem precisa falar o nome. E não apenas o nome da marca, mas hoje em dia a galera de marketing, eu acho isso muito legal. Né? Tentando tornar as marcas não apenas em marcas, mas em love brands. Né? Para ficar bem na cabeça da pessoa. Quando a pessoa olha o logo da maçã, tem uma série de coisas que já estão agregadas naquilo ali. Aquele ícone revela não apenas um produto, mas revela uma experiência, revela um design, alguma coisa assim. Eu estou falando isso porque eu sou muito fã da Apple também, mas é a ideia por trás da marca, por trás do ícone. E Jesus, e essa ilustração é para você pensar o seguinte: Jesus revela Deus assim como um ícone revela tudo que está por trás daquele ícone. É por isso que Filipe, por exemplo, em João 14, vai chegar para Jesus e fala assim: Jesus, a gente já está andando com você há mó tempão, cara, uma coisa só basta, revela o Pai para a gente. E aí Jesus fala o seguinte para Filipe, lá em João 14, Filipe, meu querido, eu estou andando com você esse tempo inteiro, e você não me conhece. Quem olha para mim, olha para o Pai. Por isso que Jesus pode fazer esse convite para você. Venha a mim. Mas não apenas isso, a graça não é revelada apenas nesse convite, mas a graça também é revelada na experiência. Na experiência. Seguindo o texto, Jesus fala o seguinte: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você está cansado? Você está cansado? E aí eu vou fazer uma pergunta ainda mais profunda para você pensar. A tua alma está cansada? A tua alma está cansada? Gente, a gente vive um tempo de cansaço. Tudo cansa. E talvez, se você não respondeu que está cansado, ou você está com uma compreensão errada da vida, ou não está vivendo, ou não está respirando. Nós vivemos um tempo de cansaço. Tudo cansa. O crescimento tecnológico, né, que veio para talvez flexibilizar o nosso tempo, na verdade, tirou ainda mais o nosso tempo, porque agora a gente faz tudo 1 milhão de vezes a mais e com menos tempo. Pensa o número de prazos, de relatórios, de coisas que você tem que fazer, entregar no seu trabalho, pessoas com quem você tem que falar, ligações que você tem que fazer, tarefas dentro de casa que você tem que realizar. A sua alma está cansada? Jesus está te convidando nessa manhã. O texto aqui, e aí eu difiro um pouco de algumas pessoas que entendem esse texto apenas num viés religioso da coisa. Para mim, Jesus está falando muito mais do que isso. Para alguns, Jesus estava falando do que estava acontecendo naquela época no contexto religioso, no sentido seguinte: vocês estão cansados de procurar consolo para a alma de vocês na listinha de regras que os fariseus impõem a vocês. Vocês estão cansados disso? Venham até mim. E esse é um dos primeiros pontos, um dos pontos fundamentais. Gente,
eu não conheço muitos de vocês. Não conheço, ou conheço bem menos do que gostaria. E é um clichêzão evangélico falar, né? Eu não sei como você entrou aqui nesta manhã. Mas isso é verdade. Eu não sei como muitos de vocês, né, vieram até aqui. Eu não sei quais as buscas que vocês fizeram até hoje na vida de vocês. Eu não sei para que lugares, se você já buscou no espiritismo, se você já buscou no candomblé, se você já buscou no catolicismo romano, se você já buscou na versão religiosa do protestantismo, que é algo extremamente capetoso, que é algo extremamente diabólico, que é a postura de diversas igrejas neopentecostais hoje. Se você já buscou em diversas filosofias sentido para a tua existência, sentido para a tua identidade, e você está cansado, porque isso não traz o consolo que você precisa, isso não traz a resposta que você busca. E Jesus fala nessa manhã para você: venha a mim. Se você está cansado, se você está sobrecarregado de todas essas experiências religiosas, eu não estou te convidando para mais uma experiência religiosa. Jesus não está te convidando, e eu nessa manhã não estou te convidando para mais uma experiência religiosa. Eu estou te convidando para um relacionamento com uma pessoa que está viva e muito bem. Jesus. Mas outros comentaristas, outros estudiosos dessa passagem vão falar que, na verdade, Jesus não está falando apenas de um cansaço e de uma sobrecarga no campo religioso. Isso é uma coisa muito importante para a gente pensar nessa manhã. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está cansado e sobrecarregado da tua família? Do teu casamento? Do seu namoro, dos seus relacionamentos com os seus amigos? Você está cansado, sobrecarregado de diversas expectativas que são colocadas sobre nós? E isso é uma coisa muito interessante de pensar em matéria de relacionamento, de casamento, porque às vezes quando a gente não coloca a nossa identidade em Deus e busca a nossa identidade no outro que está do nosso lado, então a gente fica numa neurose louca para não desagradar aquela pessoa, para ser tudo que aquela pessoa precisa. Na verdade, a gente busca às vezes ser Deus na vida daquela pessoa. Só que deixa eu te falar um negócio aqui nessa manhã: você não é Deus. E você vai falhar. E a pessoa que está do seu lado vai falhar com você. E aí você alopra, se joga na ponte Rio-Niterói. Muitas pessoas fazem isso. É tragicômico, né? Você está cansado e sobrecarregado de como que está o teu casamento, a sua família, a criação de seus filhos? Jesus está te convidando. A gente já vai falar daqui a pouquinho sobre a promessa que Jesus faz. Mas outra coisa, você está cansado e sobrecarregado na tua busca de prazer. Naquilo que você faz para buscar prazer, para buscar contentamento, para buscar satisfação. Seja talvez num vício, seja talvez numa comida, seja talvez em sites que você entra, seja talvez por conta da busca de um determinado conhecimento, e você busca aquilo incessantemente, e quando você tem aquela experiência, aquilo logo acaba. E você precisa buscar outra coisa, e mais. C.S. Lewis, novamente, escreveu uma das coisas mais sensacionais sobre isso. Ele diz: se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é a de que eu fui criado para um outro mundo. Se você está cansado e sobrecarregado na tua busca de satisfação, Jesus fala para você: venha a mim. E outro ponto, só para a gente fechar esse segundo ponto aqui e a gente já caminhar para o final. Trabalho. Você está cansado e sobrecarregado no teu trabalho? Eu acho que essa daqui é talvez nós, né? Dentro da cultura ocidental, dentro da cultura aqui de Rio de Janeiro, de trabalho, nós não somos tanto como os paulistas. Eu acho que os paulistas talvez se definem, né? Não sei quem aqui é de São Paulo e por aí vai. Eu acho que é uma coisa boa e ao mesmo tempo uma coisa ruim, da gente ser muito definido pelo nosso trabalho, mas a gente se define muito da nossa identidade por conta do nosso trabalho. Você já reparou como que a gente se apresenta para as pessoas?
Eu faço isso também o tempo inteiro. Prazer, Gabriel, sou advogado. Estou no seminário. A primeira coisa que a gente faz, depois de falar o nosso nome, a gente fala o que a gente faz, qual é o nosso trabalho. O trabalho tem um peso muito importante pra gente. E aí eu te pergunto, vem cá, você está cansado e sobrecarregado do teu trabalho? Cara, se você trabalha, eu tenho certeza que você está cansado e sobrecarregado do teu trabalho. Se você estuda, se você está se preparando para um vestibular, para uma prova, para um concurso, esse é o teu trabalho. Isso não cansa, isso não traz sobrecarga. Eu estava conversando com a Bruna que lida com essa coisa de recursos humanos e tal, essa área. E a gente estava trocando uma ideia sobre coisa de satisfação no trabalho, né? Eu ouvi a coluna daquele Max Geringer, né, na CBN, e às vezes ele fala umas coisas muito interessantes. E ele estava dizendo que hoje em dia uma coisa que os gestores mais se perguntam é o que a gente vai fazer para trazer satisfação para as pessoas que estão na nossa empresa. O primeiro problema disso é que às vezes esses próprios gestores que estão pensando sobre como que vão trazer satisfação, eles não estão satisfeitos no seu trabalho. E aí, é dinheiro? Beleza. Talvez alguns de vocês ganhem muito bem. Mas é dinheiro que traz satisfação no trabalho? Não é. Não é. Beleza, ok, não é dinheiro, mas às vezes é um reconhecimento pessoal. Então você pode estar num trabalho que te traz reconhecimento pessoal por aquilo que você faz, mas não te paga bem. E aí você tem que falar, meu Deus, eu recebo um ok, um joinha de todos os meus patrões, de todos os sócios e tal, mas, cara, eu tô querendo um escravo aqui nesse trabalho e ganho muito pouco. Essa relação de o que você ganha, como que você é reconhecido, aquilo que você faz. E aí, deixa eu te perguntar, você está cansado e sobrecarregado no teu trabalho? Jesus fala para você, venha a mim. Venha a mim, e eu te darei descanso. E eu te darei descanso. Mas antes da gente fechar sobre qual é a graça nessa promessa de Jesus, tem também uma graça na exigência. E isso é um ponto aqui que tem tudo a ver com a nossa série. Vocês repararam o que Jesus fala? Olha só. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Ponto. Fecha aí. Jesus não fecha aí. Jesus fala, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. E lá no final ele fala, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, há uma exigência nesse convite de Jesus. Há uma exigência nesse seguir a Cristo. Um dos grandes problemas hoje, quando a gente pensa sobre graça, é que a gente transforma uma graça que não tem preço numa graça barata. Aquilo que o mártir alemão Dietrich Bonhoeffer muito bem falou. Bonhoeffer esse cara foi um herói, porque ele lutou contra o nazismo de Hitler. E na época, no seu contexto situacional ali, ele vai falar o seguinte, as igrejas pregam hoje graça, mas é uma graça barata. É uma graça barata porque ela não envolve compromisso da pessoa. Como é que pode alguém pregar graça num púlpito na Alemanha, nazista? E esses que estão ouvindo sobre graça, sobre transformação de coração, fecham os seus olhos para a realidade de barbáries que estão acontecendo aqui. Jesus faz um convite para você, mas o convite de Jesus está ligado a compromisso. Seguir a Cristo não é ser agente secreto. Jesus não precisa de 007 nenhum. Na tua família, nos teus amigos, no teu trabalho. Há compromisso. Há relacionamento, sim, mas um relacionamento que fala para você o seguinte, aprenda de mim. O que significa esse lance de jugo e fardo, né? Eu sou um cara extremamente urbano, eu entendo quem gosta de fazenda e por aí vai, mas deixa a vaquinha lá. O jugo é uma coisa que a gente não está nem um pouquinho acostumado aqui, né? Eu lembro, jugo, eu já penso logo no aroma do campo, né? Aroma do campo. O que é o jugo? Jugo é uma estrutura de madeira, né, que é colocada no boizinho, no pescoço do boizinho, para ele arar o campo. O que Jesus está falando é o seguinte, percebe? É muito emblemático o que Jesus está falando. Tomem o meu jugo sobre vocês. Jesus está fazendo um convite. Olha só, olha como é que
como é que é profundo isso? Porque Jesus faz um convite para aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e Jesus fala, eu vou colocar sobre vocês o meu jugo para vocês trabalharem. Jesus convida aqueles que estão cansados e sobrecarregados para trabalhar. Mas o ponto de Jesus é o seguinte, o meu jugo não é como o dos outros. O meu jugo é suave. O meu fardo é leve. Meu irmão, tá cansado e sobrecarregado na tua família? Jesus convida você para trabalhar na tua família, mas um trabalho suave e leve, porque é um trabalho na dinâmica da graça. Tá cansado e sobrecarregado no teu trabalho? Jesus te convida para trabalhar lá. Mas não para você agradar o teu chefe, mas para você agradar a Jesus. E isso é suave. Ele é manso, isso é leve. Isso é leve. Gente, seguir a Jesus envolve um comprometimento, envolve um relacionamento. Jesus está aqui falando da gente aprender dele. Dele. É por isso que João, na sua primeira epístola, vai falar: os mandamentos de Deus não são penosos. E por que não são penosos? Porque a gente aprende de alguém, não sobre alguém. A gente aprende de Jesus, não sobre Jesus. Você jamais poderá aprender sobre Jesus, a não ser que você aprenda de Jesus. Paulo começa as suas cartas dizendo: Paulo, servo de Cristo Jesus. Só que servo não é a tradução melhor para essa palavra. O que Paulo está dizendo é Paulo, escravo de Cristo Jesus. Nós somos escravos de Cristo, mas é a escravidão que liberta. É a escravidão para a liberdade. E por fim, para a gente fechar e ser ministrado por uma canção belíssima que o Bruninho vai tocar aqui. Qual é a promessa disso? Qual é a promessa desse convite? Qual é a promessa para você nessa manhã, aqui, que ouviu isso? A gente viu a graça no convite. A graça no convite é revelada através da pessoa que está fazendo o convite. Ele é Deus. Ele está te convidando porque Ele pode te convidar e Ele tem coisas muito melhores para você. A graça é revelada na experiência porque Jesus pode transformar o cansaço e a sobrecarga de todas as áreas na tua vida em descanso. É uma experiência com Jesus. A graça é revelada também na exigência, porque nós somos chamados para um relacionamento, para um seguir a Cristo. Mas Ele faz uma promessa, e a promessa é a seguinte: eu lhes darei descanso. Eu sou manso e humilde de coração. Vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. Irmãos, que promessa maravilhosa. Encontrar descanso para a nossa alma. Encontrar satisfação para aquilo que a gente busca o tempo inteiro. A melhor expressão para mostrar o que nós, seres humanos, somos é uma seta apontando para alguma coisa. Nós sempre estamos apontando para algo. Nós sempre estamos em busca de alguma coisa. Mas não é alguma coisa que vai trazer satisfação para o teu coração. É alguém. E não é qualquer alguém. É Jesus. Ele pode trazer descanso para a tua alma. Ele pode trazer descanso para o seu coração. Ele pode trazer alívio para aquelas situações que você já procurou respostas nos lugares mais diferentes possíveis. E Jesus te fala nessa manhã: vem para mim, vem até mim, aprenda de mim. Eu sou manso, eu sou suave. Venha me seguir e você vai encontrar descanso para a sua alma. Vamos orar? Senhor Deus, nosso maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito maravilhoso, que toca o nosso coração, que consola a nossa alma, nos chama a um relacionamento com Teu Filho. Obrigado, Senhor, porque através do Teu Filho nós temos descanso para o nosso coração. E nessa hora, Senhor, de maneira bem
pastoral. Eu clamo que o teu Espírito faça aquilo que homem algum, que sistema de crenças algum pode realizar, que é trazer descanso para o nosso coração, que é trazer paz para o nosso coração. Senhor, nós enfrentamos situações, problemas, questões que perturbam a nossa alma. O teu próprio Filho, Pai, nos falou que no mundo nós teríamos aflições, mas o teu Filho venceu o mundo, e a vitória do teu Filho é a nossa vitória, Senhor. Por isso, que teu Espírito ministre nesse momento paz, descanso, consolo, que a presença do teu Espírito, de maneira completamente sobrenatural, traga conforto ao nosso coração. Senhor, que aqueles que não conhecem ainda a Ti, que ainda de maneira pública, sincera, no seu coração, ainda não confessaram o senhorio do Teu Filho na vida deles, que essa manhã, onde o convite do Teu Filho foi apresentado, que essa manhã seja uma manhã de compromisso contigo. Senhor, que aqueles que já caminham contigo há tanto tempo, mas se deixaram levar pelo cansaço da vida religiosa, que olham o relacionamento com teu Filho como apenas uma prática religiosa, como um fazer, um não fazer, como um vir à igreja numa manhã de domingo. Ó Senhor, que o teu Espírito mostre a elas a delícia que é receber o jugo e o fardo de Cristo, que é o jugo suave, que é o fardo do amor, do cuidado. Ajuda-nos, Senhor, a seguir a Teu Filho, a sermos discípulos de Jesus. E que na nossa caminhada cristã, que na nossa caminhada de fé, que na nossa caminhada de discípulos, que a Igreja Presbiteriana Raízes saiba, Senhor, que a gente sempre pode ir a Jesus, que trará descanso para a nossa alma. Que essa graça maravilhosa que nós iremos ouvir agora nessa belíssima canção seja aplicada no nosso coração. Em nome de Jesus, aquele que é manso e humilde de coração. Amém, amém e amém. Se fica sentado e logo após essa canção, nós nos colocaremos de pé e louvaremos ao Senhor como comunidade. Sobre mim, graça maravilhosa, graça tão preciosa, graça vem sobre mim. Na cruz, por mim se entregou, perdão, justificado estou,
não sei como explicar o teu grande amor. Só posso me entregar a ti, Senhor. Graça, graça maravilhosa, graça tão preciosa, graça vem sobre mim. Vamos cantar todos. Graça maravilhosa, graça tão preciosa, graça vem sobre mim. Mais uma vez. Graça maravilhosa, graça tão preciosa, graça vem sobre mim.